Agora, vai trabalhar no Corinthians, uma zona do caramba, o Corinthians, velho. A zona do caramba. Toda hora, toda semana, os caras querem derrubar o presidente. É impeachment, não sei. Ao contrário de você, Baixinho. Eu tô falando com você, eu tô falando com você não entende merda, você não entende bosta. Você não entende bosta nenhuma, cara. Você é um burro, pra mim você é um puxa. Você é puxa saco, cara. Isso é porque a primavera tá pra subir, seu Modinha, sabe quantos anos eu tô no Primavera? Modinha. Caráter em futebol eu tenho muito mais que o Kleber. Se eu for falar o porquê... Não, mas agora ele fechou a câmera na sua cara. Se eu for falar o porquê disso, dá briga aqui no programa. Você tomou uma invertida com o Murilo, agora você não tem como sair. Eu tô esperando você pedir desculpa, Benjamin. O Murilo tá muito mal na Premier League. Você vai pedir desculpa, Benjamin, velho? Tô esperando. Desculpa pro seu otário, tá louco? Eu que sou otário. Eu que paguei uma de otário. Se ele tivesse, olha, segunda-feira, Benjamin. Segunda-feira você pagou o maior de otário. Maior otário da internet você pagou. Velho, o Silvio Albertini Vô, da Terra do Pé Junto. Kleber, como é ser sócio do velho? Terra do Pé Junto. Pra mim é uma honra, né? Eu vou dar aqui a lista também de quem tá comendo a senhora. Perguntando como é ser sócio, só isso. Eu tenho a ver com isso, trouxa. Eu tenho a lista aqui. Eu dei a lista? Eu já falo. Já. Ele teve um problema no Cruzeiro. Eu joguei com o Rogério Ceni no São Paulo e eu via cara não gostar dele lá dentro. E os caras que não gostavam dele lá eram os caras mais velhos e os caras mais cascudo também. E eu ficava vendo assim, eu falava, porra, sabe por que os caras não gostavam dele? Porque ele cobrava os caras, porque ele queria... O Rogério é muito competitivo. E os caras achavam que os caras já ganharam tudo na carreira também, e os caras não estavam um pouco se fudendo. Às vezes a postura dos caras dentro de campo, você percebia isso. E o Rogério Ceni, ele cobrava isso dos caras. Então, os caras ficavam... Eu vi isso lá dentro do São Paulo. Mas, ô Clebão, não tem essa parada do cara correr pelo técnico? E eu vou colocar como exemplo de novo o Felipe Luiz comparando ele com o Tite. O Felipe Luiz, Kleber, em pouco tempo de trabalho, eu não tô falando de agora, não, porque ele assumiu lá às vésperas daquela decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians e o Felipe Luiz conseguiu eliminar o Corinthians por cagada do técnico também, mas eu não vou tirar o mérito do Felipe Luiz no que ele fez com aquele elenco do Flamengo com pouco tempo de trabalho. Sei lá, em um mês de trabalho do Felipe Luiz, ô Kleber, o Flamengo tinha apresentado já um futebol que na mão do Tite o ano inteiro não tinha. Entendeu? Então é aquela parada, mano, do treinador muitas vezes não saber levar o jogador também. Porque, cara, quando a gente viu o Jorge Jesus à frente do Flamengo, é aquele cara que a gente não via jogador reclamando de cansaço físico, porque ele fala, meu jogador vai correr na quarta, vai descansar na quinta, na sexta já treina e no sábado tem jogo. Falou, e não tem rodízio de jogador, não. Se meu time correr certo, falou, meu time não vai cansar igual a maioria que corre errado. E ele falava isso e colocava isso na cabeça do atleta e o atleta comprava a ideia. Agora o Tite no Flamengo, cara, eu não vivi o dia a dia. Mas nitidamente dá para ver, até pela postura dos jogadores quando o Felipe Luiz assumiu, que os jogadores estavam com outro semblante. Então não corriam pelo Tite, ou não? Não, eu peguei um treinador que o time corria para ele. Mas corria, sabe por quê? Por causa da putaria. Porque os caras queriam sair depois e tal, e era aquele clima tranquilo, cara. E eu acho que o Rogério Ceni ele não quer isso. Ele não vai aceitar. Então, quando você tem certos jogadores no seu elenco que querem viver esse tipo de situação e o cara não quer porque o cara é o profissional ao extremo, ele vai cobrar profissionalismo ao extremo. Ele até pode liberar uma cervejinha e tal, mas tem cara, mano, que eu já peguei, chegar em treinador e falar assim, ó, pô, libera aí pra gente sair depois de um jogo. E o treinador fala, não. E os caras ficam putos com o treinador. E às vezes você fala, cara, você também tem que entender o lado do treinador. Fala, porra, o treinador tá buscando o espaço dele. Né? E o jogador não quer saber, mano. Foi o Lucha no Real, lembra? Que ele chegou lá e ainda o Roberto Carlos e o Ronaldo, quando o Lucha falou, não tem mais vinho no jantar, aí o Roberto Carlos e o Ronaldo falaram pro Lucha, Lucha, não mexe nessa porra aí, isso aqui é hábito dos caras, velho. O Lucha falou, não, acabou, irmão, acabou. Eu sou o técnico. O que aconteceu com o Lucha no Real? E esse tipo de situação que você tá falando até surpreende a gente, porque o Lucha sempre deixou tomar cerveja depois do jogo, liberava a gente para dar uma saída.
Mas aí, talvez, quando ele chegou no Real, ele viu aquela oportunidade da vida dele e falou, caralho, aqui tem que ser profissional extremo. Então não tinha noção de onde ele estava e com quem ele estava. Talvez ali ele errou, entendeu? Mas isso acontece, mano. Eu vou te falar, eu conheço... no Chelsea batendo de frente com o Drogba, lembra? Exato, isso acontece. Às vezes os caras erram também. Eu conheço muito bem o Rogério Ceni. Eu adoraria ter o Rogério Ceni no meu time, meu. Eu adoraria ter um cara que quer ganhar de tudo que é jeito, velho. Leva ele pro Corinthians. Não ganha. Leva ele pro Corinthians. Não dá para levar por causa da rivalidade. O Rogério, o Rogério jamais seria treinador do Corinthians. Não dá, sabe por que não dá? Não é nem por causa da rivalidade. Não dá, porque quem tá lá não vai deixar a coisa andar. Você pega no Fortaleza, onde um presidente é inteligente, onde um presidente chegou e falou, preciso mudar o Fortaleza. O Fortaleza ficou brigando para subir para a Série B, acho que 3 anos batendo na trave e não subia para a Série B. Até o dia que os caras falaram, a gente precisa mudar essa porra aqui, tem que organizar. Aí contrataram um cara que foi lá e fez um puta trabalho. Agora, vai trabalhar no Corinthians, uma zona do caramba, o Corinthians, velho. A zona do caramba. Toda hora, toda semana, os caras querem derrubar o presidente. É impeachment, não sei. Agora, quando os caras falam assim, mas o fulano não tá preparado para uma seleção. Gente, a seleção que nós tomamos chocolate ontem foi campeão do mundo com um treinador que nunca tinha dirigido nada. O Scaloni chegou lá, qual é a experiência dele? A Argentina inovou, né? Fez tipo um board, né? Um conselho, porque tem 3 jogadores, tem o Samuel, o Ayala e o outro eu esqueci quem é. E o cara tá lá, velho. Qual a experiência do Scaloni? Nenhuma. Pegou a seleção da Argentina, foi campeão do mundo. Mas tinha o Messi. Velho, mas nas outras Copas tinha o Messi e a Argentina não ganhou. A Argentina não ganhou. Às vezes um treinador que tá começando e vem sem os vícios, talvez, de um cara mais tarimbado, talvez seja melhor do que... Por que não? Mas, Benja, vamos falar a verdade. O jogador argentino, taticamente, ele é mais inteligente que o jogador brasileiro. Tanto que a gente vê uma série de argentinos chegando na Europa e o cara se adapta muito mais rápido, fora a língua, que muitas vezes o cara já fala, principalmente quando vai jogar na Espanha, comparado ao jogador brasileiro. Porque o jogador brasileiro, muitas vezes, o Clebão, ele se prendia no talento individual. Era aquele cara mais peladeiro, no bom sentido. Aquele cara que ele usava do recurso técnico que ele tinha para poder realmente ganhar vantagem em alguma coisa. Como muitas vezes a seleção brasileira também conseguiu isso. Conseguiu trunfos ganhando Copa na individualidade. Mas, taticamente falando, cara, o jogador argentino ele é um cara muito mais aplicado que o brasileiro. Então, Benja, se você pega um técnico que pode ser que nunca tenha feito um trabalho antes, sei lá, em clubes, ou não tenha sido um cara consagrado, para ele conseguir moldar o que o grupo quer, ou pelo menos o que ele quer do grupo, é mais fácil, cara. Agora, se você pega uma série de jogadores aí que são, entre aspas, peladeiro, e você precisa moldar esse cara taticamente, é mais complicado. Mas é por isso que eu gostaria de ver um treinador gringo aí na frente da seleção. O Guardiola, pela filosofia de jogo que ele tem, mano, e conhecendo a maioria desses caras que atuam na Europa, eu acho que ele arrumaria essa seleção brasileira, Benjamin, em pouco tempo. Em pouco tempo, acho impossível, porque a seleção brasileira não treina. A seleção brasileira não treina, cara. Outra coisa que eu acho também é o seguinte, eu acho que é muito... A única seleção que a gente percebe que jogador tem lugar cativo é na seleção brasileira. Parece que é a única seleção do mundo que os caras têm lugar cativo. O Vinícius Júnior não pode ir pro banco. Não pode ir pro banco por quê? Não pode ir pro banco o Rodrigo não pode ir pro banco? Porque não tem treinador com culhão para isso. Exatamente. Não é só o treinador. Será que não vem lá de cima também, né, o Benja? Será que fala, não, esses caras não pode pôr no banco? É esses caras que traz o dinheiro. Eu não sei, entendeu? Mas eu lembro do Lautaro na Argentina, quando o Lautaro começou ali a ser convocado e tal, ele toda hora estava no banco. O Dybala mesmo nem vai para a seleção argentina. Se começar com putaria, não vai. Para você ter lugar cativo, você demonstra que você tem que ter o lugar cativo. Parece que o único lugar que não precisa demonstrar e ter lugar cativo é a seleção brasileira. Então aí vocês ficam
Fica discutindo aí que quer jogar Rogério Ceni para técnico de seleção brasileira. Aí quer jogar para trás mesmo. Eu não vi ainda. Eu não vi ainda o que já tem anos, hein? O que o Marquinhos vai fazer na seleção. Tem zagueiro muito melhor do que o Marquinhos. Mas então, não é só o Marquinhos, é tudo que tá ali, rapaz. Olha esse cara aí, esse Murilo. Você viu a atuação desse Murilo ontem, né? É uma palhaçada. Mas você tá jogando o cara por um jogo, velho. Você também tá sendo imediatista. O Murilo aí, Joneta. Quantas convocações tem? Esquece isso aí, cara. Você vê o jogador quando ele joga a bola. Ô, velho, o Beraldo, a primeira convocação que ele foi um desastre. E depois do Paris Saint-Germain foi outro. Ô, mano, eu não estamos discutindo. Tanto que o Beraldo hoje, que você idolatra, é banco no PSG. Não estamos discutindo Beraldo, estamos discutindo Murilo. Murilo provou que ele não serve para jogar numa seleção brasileira. Provou não serve, velho. O Dorival queimou o cara, velho. Não serve. O Dorival foi mó juvena. Não joga nada. Foi provado, não é eu que tô falando. Ontem você assiste o jogo, você fala. Mas, ô, Benja, basta você ver, é o que eu falei no começo do programa, a atitude do treinador da Argentina, Benja, ele tava com o Depou pendurado no penúltimo jogo da Argentina, ele preservou, mas o Benja não tava. Que frase é essa? Ele tava com o Depou pendurado? Então, mas ele tava, Benja. O que ele fez? Ele preservou o Depou para a partida contra o Brasil. O Dorival, sabendo, ele já conhecia o Gabriel Magalhães, porque o Gabriel Magalhães tem sido convocado, inclusive já na última Copa, enfim, é um cara frequente dentro da seleção. Ele deveria ter testado o Murilo contra a Colômbia e preservado o Gabriel Magalhães para enfrentar a Argentina, velho. Ô, mano, você acha, cara. Você acha que esse Murilo vai ser convocado outra vez para a seleção brasileira? Eu acho que deveria sim, velho, porque ele é bom zagueiro, apesar da partida trágica que fez ontem. Você sabe que não vai mais, mano. Você pode falar acho que vai. Não vai. Ô, velho, pra mim, a nova safra de zagueiros da seleção é muito boa sim. Você tem o Gabriel Magalhães, você tem o Murilo, você tem o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Beraldo. O Jair do Botafogo. O Jair, eu vou esperar um pouco mais, viu? Não, bom. Mas eu acho que o Brasil ele tem uma safra de zagueiros aí que estão realmente ele bons. Tá jogando ali, mano, com o melhor zagueiro do Brasil e da América Latina, que é o Barbosa. Então, ele já veio bom e já tá aprendendo já, cara. Presta atenção. Olha, o que precisava fazer, o que precisava fazer não vai se fazer, entendeu? Nós tomamos de 7-1, tem 11 anos e não aconteceu nada. Eu traria amanhã o Jorge Jesus amanhã para tentar ganhar a Copa. Quem tá falando. Agora, se você não mexer na estrutura do futebol brasileiro, também não vai adiantar bosta nenhuma, hein, gente? Vai adiantar bosta nenhuma. Benjamin, o que esse Jorge Jesus vai fazer na seleção brasileira, cara? Nada. Quem você quer? Fala pra mim. Eu não queria, eu não sei eu não tenho uma opinião formada, mas Rogério Ceni eu não quero. O Jorge Jesus, técnico estrangeiro, não quero. Entendeu? Então você quer quem? Você não dá o nome de brasileiro, você não quer um estrangeiro? Eu vou estudar o nome. Eu acho você assim. Tá chamando, antes de começar o programa, né? Não, você está falando por Jorge Jesus porque ele é amigo seu, simplesmente por causa disso. Não pela qualidade dele. É verdade, é verdade. Esse cara, o que ele fez? Eu acho que o Rogério Ceni é meu amigo, Eu não quero o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não serve seleção, Benjamin. O Rogério Ceni não serve seleção. O Abel Ferreira é meu amigo? Hã? O Abel Ferreira é meu amigo? Não é. Mas também não serve seleção. Também não serve, o Abel Ferreira. Não serve, é estrangeiro. Estrangeiro não serve. Quem encaixa direitinho. O Felipe Luiz. Direitinho aí é o Luiz Castro. O Felipe Luiz é meu amigo? Não é, mas eu daria chance pro Felipe Luiz. Mas é dente de leite ainda. Felipe Luiz é dente de leite ainda, tem que aprender muito. Rogério Ceni, cara. Vocês ficam falando de Rogério Ceni aqui. Rogério Ceni não deu certo na casa dele, que é o São Paulo Futebol Clube. Ele não deu certo como técnico, lá vai dar certo na seleção brasileira. Não seja injusto. O que fizeram com o Rogério Ceni no São Paulo tá bom. Foi uma puta sacanagem, velho. Concordo, Benjamin, mas ele não dava dando certo no São Paulo. Não, peraí, como é que você pode dar certo? Quando chamaram o Rogério Ceni a primeira vez, não seja injusto. Não estou sendo injusto, Benjamin. O Leco fritou o Rogério Ceni. Você entende futebol, né? Você entende.
mas estou te dando a informação. Eu estou falando para você, Benjamin. Ô, Benjamin, dos 4 que está aqui, ó, dos 5, eu vivi em São Paulo, rapaz. Eu sei o que estou falando. Por mais que o Leco fez cagada, o próprio a diretoria de São Paulo fez, ele não serviu. Ele não deu Tudo certo. Bem, mas calma, então. Ele não deu certo. Ele não deu certo. Ele não deu certo. Presta atenção, deixa eu agora falar. Eu só falo o que fizeram. Deixa eu falar para você, cara. Eu não sei, fala. Olha, não deram condição de trabalho para ele, não deram nenhuma condição, atrasaram o salário, atrasaram premiação, fizeram um monte de palhaçada com ele lá, certo? Não renovaram com quem ele queria, não fizeram isso, não trouxeram o jogador que ele queria, enfim. Se ele não deu certo dentro da casa dele, ele vai dar certo aonde, rapaz, numa seleção brasileira? Você tem que olhar assim, que seleção muito maior que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fica no Bahia. Para de falar merda. Fica no Bahia, rapaz. Fica no Bahia, fica no Fortaleza. A diferente de você, Baixinho, eu não sou puxa-saco de jogador, entendeu? Eu falo a verdade. O Rogério Ceni é treinador, não é jogador. Você mesmo falou. O Rogério Ceni não é jogador, ele é treinador, seu Alan. Ao contrário de você, Baixinho. Eu tô falando com você, eu tô falando com você não entende merda, você não entende bosta. Você não entende bosta nenhuma, cara. Você é burro, só. Pra mim você é um puxa. Você é puxa saco, cara. Isso é porque a primavera tá pra subir, seu Alan. Sabe quantos anos eu tô no Primavera? Modinha. Torcedor modinha. Não vejo mais um dia com a camisa do São Paulo. Você só usa a camisa do time que tá ganhando. Eu vou falar um negócio pra você. Isso é verdade, isso é verdade. Vai. Não fala nada, não. Nem discuto. Velho, guarda a sua opinião pra você. Eu não quero saber. Obrigado. Uma coisa eu falo pra ele. Ó, o Kleber fechou a câmera na sua cara. Não, fecha. Uma coisa eu falo pra ele, falo na cara e olhando. Caráter em futebol eu tenho muito mais que o Kleber. Se eu for falar o porquê... Não, mas agora ele fechou a câmera na sua cara. Se eu for falar o porquê disso, dá briga aqui no programa. Então ele não pode falar nada. Mas por quê? Não, aí você tá sendo covarde. Você provoca ele, aí depois você chora. Não tô chorando, Benjamin. Não tô chorando, Benjamin. Você provoca o cara, depois dá piti. Ô, Benjamin, ele elogiou o cara... Você tá falando de futebol, você tá falando de vida pessoal. Não, ele vai lá no Bahia, chupar o pau do Rogério Ceni e falar que ele serve pra seleção. Isso é bosta, caralho, cara. Isso é bosta, Benjamin. E outra, o cara foi fazer o curso da CBF lá. Falar que ele é bom, cara. Olha, falar para mim, jogador estrangeiro, treinador estrangeiro, seleção, você sabe que nunca vai ter. Né? Falar Rogério Ceni, não adianta, cara. Falar de coisa, esquece isso aí, rapaz. Esquece isso aí. Deixa a seleçãozinha como que tá, que é uma merda. Fica só convocando essas porcarias de jogador, não vai mudar nada. Vai mudar porra nenhuma, rapaz. Vai mudar nada. Seleção mesmo era de 80 para trás. No meu tempo era seleção brasileira. Agora não é porra nenhuma. E ninguém sabe mais nada que acontece. E outra, o clube também não pode reclamar mais nada. Não votaram nesse presidente aí. Todo mundo da Série A e B votou no presidente. Então agora aguenta. Agora aguenta essa porra, esse cara. Fazendo passar uma vergonha. 4-1, tomar pau da Argentina. Que vergonha. Nunca pensei nisso aí. Aí vai fazer o quê? Tem uns caras que nem o Kleber, que apoia essas mudancinhas, vai continuar essa vai continuar essa merda que tá aí. Vai continuar essa merda aí. Ó, o Kleber tá incomodado que você não acerta o nome dele. A culpa do futebol brasileiro é do Kleber. Não, claro que não, bicho. Se fosse do Kleber, ela resolvia facinho, né? Mas não é. O futebol do brasileiro. O Ricardo Pedroni manda um superchat. Fala bem, já pior que perder para eles é ver os brasileiros desfilando com a camisa dos caras hoje. Mas isso é ridículo. Mas não tem. Eu não vi nenhum. O cara fala que tem, mas eu não vi nenhum. O Victor de Paiva Castro, velho, larga de ser raso. Se fosse o Beraldo, ia tomar de 4 igual. Se o São Paulo é referência, coloca o Zubeldia no lugar do Dorival. O Beraldo não jogou ontem. Estão falando do cara que jogou Robson ontem. Muniz, Murilo, Henrique, Vini Júnior, Rodrigo, entre outros. Não serve para a seleção. Mas faz tempo que eu falo isso. Isso eu falo faz tempo. O Ricardo Stopielo, o velho falava que o Lorival era melhor que o Abel, lembra? Não falava, não. Ele é melhor. O Thales Freitas, SCCP. O Silverme pegou a informação do Donos da Bola e lá mesmo explicaram que o Murilo não é do Bertolucci. Nem futebol europeu se vê assim, se informe. Então, mas nenhum daqui assiste futebol europeu. Porque não tem tempo.
Não, não tem tempo. Você não tem tempo também, Beija. Se você falar que tem, é mentira, porque você não tem tempo. Você compra a ideia dos outros e vem repassar aqui. Aí se junta com o Kleber, com o Mano, e vem em cima de mim. Agora você tomou você tomou uma invertida com o Murilo, agora você não tem como sair. Eu tô esperando você pedir desculpa, Benjamin. O Murilo está muito mal na Premier League. Você vai pedir desculpa, velho? Tô esperando. Desculpa, tá louco. Eu que sou otário. Eu que paguei uma de otário. Se ele tivesse, olha, segunda-feira, Benjamin. Segunda-feira você pagou o maior de otário. Maior otário da internet você pagou. Se o velho segunda-feira tiver chegado e falar assim no programa, olha, o Murilo não tem condição de jogar na seleção porque ele é fraco, porque ele é lento, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Hoje eu ia falar, parabéns. Segunda-feira ele falou o seguinte, que o Murilo não servia para a seleção porque era do Corinthians. Sim. Isso não é argumento, velho. E o velho agora foi pego. E aí, velho, você não vai se defender agora? CCP. Velho, nas últimas 2 temporadas, o Murilo é destaque na Premier League. Você só fala do Beraldo, pois é o único que conhece. Nem futebol europeu você assiste. Se informe. Wilson Batista, Scaloni mudou a atitude, confiança e o mental. Ô, Joneta, não, tá tarde já, não vai dar para colocar vídeo hoje, vamos colocar amanhã. Não, eu queria que o Joneta colocasse o corte. Não vai colocar o corte aí, Joneta? O Eduardo. Incluindo o Almada, né? Incluindo o Almada no Botafogo, o time do Botafogo. A falta de intensidade e vontade foi terrível. O Matheus Alves, lê o meu chat de R$10, beijo. Matheus, não estou procurando, não acho, não estou vendo aqui, não. Vitor Hugo, Benja, parabéns por trazer esse braço. Não. É coisa que fala coisa pesada. Francisco Suderlan, Benja, tenho certeza que algum dos reatores de Angra rompeu. Não é possível que esses dois do Rio não estejam sob efeitos de radiação. O André Cavalcante, precisamos de um treinador que tenha coragem de não convocar o Neymar e alguns de time médio da Premier League e que não precise levantar o dedo para ser ouvido. O canal Focus 1. Vocês estão loucos? Que mané Jorge Jesus, o que ele ganhou? Foram 6 meses de Flamengo com o timaço que o Flamengo tinha. O cara não ganhou nada. Parem de falar de Jorge Jesus em seleção. Eu já falei isso. Bruno Fuji. Enquanto a seleção for da CBF e jogadores brasileiros forem soberbos igual o velho, esquece. Talento tem, porém não tem inteligência nenhuma. Rodrigo Noronha. Velho boca murcha, manja nada, tem tara no Kleber Gladiador. Sou santista, mas Abel Ferreira é o melhor nome para a seleção. Isso é futebol americano, velho. É da NFL. O que quer dizer isso aí? É uma camisa da NFL. O que é? Mas o que é NFL? O Rottengut. É o futebol americano. Kleber, o Rottengut, mano, por que sócio? Não, essa história já deu confusão. Eu não sei, foi o Kleber que falou. Aqui, deixa eu mandar um abraço pro Felipe Cunha. O Kleber, o Joneta. O sócio, o negócio do sócio. Sócio torcedor. É porque eu sou sócio. Tira essa camisa de brechó daí, velho. Meu Deus. Eu ganhei do Felipe Cunha, não sei o que é CNFL aqui. É futebol americano, velho. Bacana. Obrigado, Felipe Cunha. Obrigado. O sócio torcedor. Então, tem meus abraços, hein, Benjamin? Importantíssimo hoje, hein? Agora tem o Berdan Machado. Berdan, vai devagar, hein? O Berdan tá ácido ultimamente, vamos ver. Olha lá. Tango da vergonha. Somos tá pinta. de boa hoje, ó. Hoje não... Ferrou o Dorival, ó. Puro. O Medrado manda um superchat. Boa. O Jorge Sampaoli. Gol pelo menos vai ter. Matheus, cria do PVC. Olha lá, ele fazendo as fórmulas lá, o futebol brasileiro. O Berdan tá assistindo ontem também. Boa, Berdão. Boa. O Medrado, coloca o Jorge Sampaoli. Gol pelo menos vai ter. Lela Fogre, o nível do programa tá alto. O que tá acontecendo com vocês? A gente não veio aqui para falar de futebol. Se ofendam imediatamente. Verdade, Lela. O Silvio Albertini Vô, da Terra do Pé Junto. Kleber, como é ser sócio do velho? Terra do Pé Junto. Para mim é uma honra, né?
Eu vou dar aqui a lista também de quem tá comendo a senhora. Ô, Olha nada, me perguntando como é ser sócio, só isso. O que eu tenho a ver com isso, trouxa? Eu tenho a lista aqui. Você quer que eu dê a lista? Eu já falo, já. O Ronaldo Nossa. Souza, eu sou gremista, mas meia pifador hoje é o Alan Patrick. Rogério Sanches, bem já, queria saber se o velho mesmo. tem algum programa de sócio para indicar. Sócio torcedor de São Paulo. Tem direito a desconto na unha. Tem. Vai lá fazer pedicure lá. Vamos, Não, tem meus abraços, é importantíssimo. Eu mandei um vídeo por falar em Terra do Pé Junto, eu mandei um vídeo de manhã pro Benjamin, mano. Benjamin, Alô? Meus agora abraços. voltou. Importantíssimo hoje, hein? Ah, mas não é tão importante, velho, imagino. Posso Eu mandar um mandei um abraço? vídeo pra você da Terra do Pé Junto. mano, me ouve? Tô ouvindo, Câmbio? Me ouvem? tô ouvindo. Você não Então tá. ouve? Um abraço nem, um abraço velho, um abraço Não, mano. tem meus abraços. Meus abraços. Não, chato é você. Você que é chato, ficou falando bosta. Deixa eu mandar um grande abraço pro Tarcísio Santana, de São Paulo. Pro Felipe Cunha, que mandou essa camisa da NFL aí, que eu não sabia o que era. Agora eu já sei NFL. o que é. NFL. Pro Davi, ele fez aniversário, é filho do Ricardo Amejo, de Poá, 11 anos, parabéns. Pro Marcelo Moura, filho, tá? Vou mandar um abraço para minha irmã Meire de Taubaté lá, pro seu Antônio, pro GT que trabalha com eles lá. Um abraço pro Gabriel, pro Marcos Aurélio, pro Alênio e pro Luiz Nascimento. Um O abraço. Leandro Ferreira, hoje o velho está comendo pão com berinjela. O Rodrigo Vieira, Benja, o Matheus precisa estar em todo o programa para explicar os jogos, é genial. Entendeu? O Luiz Fernando, não estou entendendo porque eles estão sacaneando o rapaz, a análise dele não está errada. Discordo do Carille, de resto está tudo certo. O importante é que O PJ, a justiça tarda, mas não falha, cara. Carille pegou o Vasco com um bom ataque e a defesa ruim. Chegou e equilibrou o time. Agora, tanto o ataque quanto a defesa são ruins.